Pessoal, um extraordinário dia para todos. Estamos retomando as nossas atividades aqui agora do GC Educação. Hoje um dia muito importante para a gente, é um dia que vai definir o nosso ano, né? Que pode nos ajudar aí a otimizar processos. Hoje nós vamos entender mais de estratégias, vamos pensar quais são os desafios que a gente vai enfrentar esse ano. O nosso desafio aqui ele vai além, tá? Além de falar para os nossos clientes, eu quero propor esse desafio para todos os colaboradores da Giner também que estão aqui. Vocês juntos vão pensar nas estratégias também para vocês, para a gente conseguir driblar todos os maiores problemas que a gente pode enfrentar esse ano. E vocês vão perceber porque um dos maiores problemas é calendário, né? Então, muita gente aí esperando pelos feriados prolongados, né? A Maiara fica já arrepiada de ouvir essas coisas, né, Maiara? Mas a gente vai fazer tudo isso dar certo. Então, pessoal, um extraordinário dia para vocês. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está junto aqui para adquirir muito conhecimento, para que a gente consiga aproveitar ao máximo e principalmente para que a gente consiga dar direção, tá? Para que não seja só mais um dia, só mais uma aula perdida, não, para que isso tudo faça muito sentido também, beleza? Quero trazer para vocês aqui, antes da gente começar de fato o tema, só relembrar com vocês sobre o GC Educação, né? Sobre qual é a função, para que ele serve. O GC ele é um programa interno aqui do Grupo Gênero que nós fizemos para capacitar o mercado, para trazer mais engajamento, mais energia, mais conhecimento para os nossos clientes. E o nosso foco não é somente o empresário, somente o dono, somente o cliente que veio aqui e fechou com a gente, mas é também os colaboradores. Ou seja, quando nós trazemos temas, assuntos, quando nós trazemos novidades, a gente não quer que só o dono da empresa, só o empresário ele tenha esse conhecimento. Eu quero que o seu colaborador, o seu líder, o seu gerente, quem está cuidando do departamento, ele esteja aqui presente também. Tenha isso como uma direção importante para você. É muito difícil hoje, durante tantas tarefas que nós temos, né, a gente separar um tempo para fazer um treinamento. E a Gênero oferece isso para você de forma gratuita, né? A Gênero oferece isso para você porque faz parte do nosso propósito colaborar com o quê? Com o crescimento das empresas. E é por isso que quem está aqui presente, quem está participando, precisa estar focado, precisa ter atenção. Então, se você quer fazer com que o GC Educação ele faça sentido dentro do seu negócio, separe essa hora, tire das 10h30 às 11h30 de verdade para que as pessoas possam ter foco no treinamento, nessa reunião que a gente vai estar fazendo juntos, beleza? O GC Educação ele acontece de forma quinzenal, ou seja, se nós estamos tendo o nosso treinamento hoje, significa que na semana que vem não tem, na outra nós já teremos também, tá bom? Depois a gente vai passar o cronograma para vocês direto naquele grupo que nós temos do WhatsApp. No final vai ter o QR Code para quem ainda não entrou no grupo poder entrar nesse grupo também. E o nosso horário ele é inegociável, sempre das 10h30 às 11h30, tá bom? Nós vamos ter uma única alteração, o treinamento da semana do Carnaval, né? Não vai ser na terça-feira, nós vamos fazer na sexta-feira provavelmente. Estou confirmando aqui com os meninos como que vai ser a nossa agenda, mas provavelmente é a única data do ano que a gente vai ter uma mudança, uma diferença aí na data e no horário. Porém, tudo isso vai ser avisado, tudo isso vai ser muito bem programado e nós vamos passar essas informações para vocês. E agora, vamos de fato ao nosso treinamento, pessoal. Eu vou trazer para vocês uma base, uma direção de um método que a Gênero criou para que isso faça sentido para vocês. Hoje nós vamos falar do método CPA. Deixa eu só fazer uma ediçãozinha aqui rapidinho, porque eu acho que a tela não está saindo inteira, né? Falei para vocês, a gente está fazendo hoje. Vamos ver se agora vai. Aí. Hoje nós vamos trazer para vocês de um formato diferente, muito chique, muito inovador. E vai ficar aí. Agora foi. Agora está aparecendo bem para vocês. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse método que a Gênero criou. Quem já participou de treinamento com a gente aí sabe como funciona. Vai reagindo aí, vai levantando a mãozinha. Quem já participou de algum treinamento aqui da Gênero, né? Seja o financeiro com o Rafael Costa, ou seja o financeiro com o Lucas Miguel, nosso parceiro, ou algum evento à parte que a gente já fez do Gênero Connect mesmo, né? Nós falamos muito sobre controle, projeção e análise, o CPA. E por que ele é importante? Porque ele direciona o nosso negócio hoje também. Hoje nós temos a base de dados, né? O controle ele é extremamente importante. Hoje, por entender quais são os nossos indicadores principais, quais são as nossas maiores despesas, aonde se concentra o produto que dá mais lucratividade, esse controle ele nos ajuda muito a direcionar
quais são as principais tarefas, quais são as principais funções, as principais ações ou campanhas que a gente precisa executar por aqui. Mas o controle, ele vai além disso, ele vai também para a parte de controlar demanda, de controlar tarefas, de controlar produtividade. Então, quando eu falo de controle, é de fato você entender o número da sua empresa, você entender o que a sua empresa faz. Ou então, trazendo mais para baixo, é entender sobre a sua função. É você ter controle de quais tarefas você tem para determinado dia, quais são os prazos que você tem para entregar as suas demandas. O seu controle, às vezes, pode ser em cumprir com todas as ligações que você precisa fazer, cumprir com todos os pagamentos que você precisa fazer. Como que você controla isso? Qual é o controle que você tem pro seu dia a dia? E pode ser que já nessa primeira parte você já se pegue nesse momento falando assim, cara, eu não tenho controle de nada. Eu vou agindo naquilo de, se Deus quiser, eu vou lembrar, né? Então, hoje o CPA ele vai mostrar para você qual é a maneira que você tem de contornar essa situação. Depois que a gente tem controle, de nada adianta você ir no médico, você faz um exame e esse exame não serve de nada. Não, você tem aonde o médico vai olhar para esse exame, identificar o que você tem e te receitar o que você precisa fazer, qual é o tratamento, qual é o próximo passo, né, para você melhorar, para você se curar, para você, de repente, evoluir em alguma coisa que você está fazendo. Na etapa de projeção, a gente vai pensar qual é o nosso cronograma, como isso precisa ser feito, quais são os passos que eu preciso tomar, aonde eu quero chegar. Então, quando se trata de projeção, você consegue projetar aquilo que você tem controle. Esse é o passo a passo. Então, quando eu vou falar de projeção, eu vou entender qual é a meta que eu tenho para esse ano, qual é a meta que eu tenho para esse mês, qual é a meta que eu tenho para essa semana, para esse dia, qual é a minha meta por hora, entende? Falando de parte de vendas, é claro. Qual é a projeção que eu tenho de gasto para esse ano, falando de financeiro? Qual é o orçamento que eu posso estipular hoje para fazer um relacionamento com o meu cliente? Qual é o orçamento que eu tenho, a projeção que eu tenho para investimento em marketing, para eu aparecer mais, para eu estar presente? Pessoal, ano desafiador, a gente vai ver daqui a pouco tanto de coisas que podem prejudicar o desempenho da sua empresa nesse ano, tá? Então, tem a etapa de projeção extremamente importante para esse estudo, né, que nós vamos fazer hoje. E por fim, a etapa de análise. Começa a ter a análise sendo feita baseando sempre na realidade. Aqui nós temos a nossa expectativa, aquilo que a gente vai projetar para o nosso ano, mas nós temos a realidade também, né? Será que eu consegui cumprir com tudo aquilo que eu me propus, né, para o ano passado, por exemplo? Será que meu orçamento não extrapolou um pouco mais? Será que eu não fiquei abaixo? Quando a gente entra para a etapa de análise, é o desafio que, por exemplo, o André tem aqui com a gente, né, André? Quando a gente vai fazer a reunião de entrega de controladoria, vamos analisar tudo que é o número de fato, o número real, o que foi o fluxo de caixa do nosso cliente. No nosso serviço de controladoria, o serviço de análise, ele entra para transformar esse jogo, porque é através disso que eu começo a enxergar as alternativas de possibilidades de mudança, possibilidades de alteração, de remanejar alguma coisa dentro da empresa. Ou seja, não adianta de nada ter controle, não adianta de nada ter projeção se nós não temos análise. Você só vai se tornar uma pessoa muito organizada, mas não eficiente. Por isso que a proposta, o método, ele se completa. Se você tem controle, você tem projeção. E se você tem controle e projeção, você consegue ter a análise que vai funcionar para o seu negócio. E olha que interessante. A gente tem um aliado muito grande aí, eu sei que a maioria dos nossos clientes todos gostam demais, né, do nosso governo tão querido e amado, certo? E como sempre, né, como o nosso governo do amor ele é tão valioso, ele deu um presente muito bacana pra gente, né? A reforma tributária vem aí para coroar, para de fato alavancar todas as nossas empresas, e isso é sensacional, né? Quer dizer, pelo menos para mim está sendo, né? E a gente vai enfrentar esse ano uma direção que talvez seja um dos mais desafiadores dos últimos tempos, tá? Por isso que a gente tem falado muito por aqui, 2026 ele não vai perdoar a empresa desorganizada. A gente está tendo a oportunidade de começar o nosso ano já dando uma direção, já trazendo um olhar de personalização, talvez, de elaboração de novas metas. Porque, olha só, calendário. Não sei se todos aqui já viram, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas já até se programaram, mas nós teremos 11 feriados prolongados esse ano. Então, pensa bem, gente, 11 feriados, a gente está falando de, sei lá, quase 2 meses de resultado, se a gente for pensar, né? De tanto tempo parado que a gente vai ter pelos finais de semana que vão se juntar. Vocês já pararam para pensar o tanto de coisa que vocês podem perder nesse meio tempo? Oportunidade de vender, vocês podem perder cliente, porque se você não se preparar, talvez o seu concorrente esteja se preparando, fazendo uma campanha, e aí o seu cliente vai, é bem atendido, gosta do serviço, quando ele mais precisou, o concorrente estava lá
de braços abertos para abraçar, né, para dar carinho. Ou seja, você não perdeu só uma venda, você perdeu ali uma venda recorrente, você perdeu um cliente, um relacionamento. Então, para pensar que se programar nesse minuto é essencial, tá bom? Não falo só para a parte de vendas, pessoal, eu falo também para quem precisa fazer a parte de compras da empresa. Você já parou para pensar no quanto pode te prejudicar se você tem uma entrega importante para um cliente e você não analisou o calendário? Você não se programou para fazer o pedido antes? Você não se programou, de repente, que naquele período onde você conta com a entrega, a empresa talvez esteja parada? Ou seja, nós precisamos conhecer o calendário como ninguém. Tá? Num ano como esse, né, 2025 ainda foi leve, nós tivemos poucos feriados prolongados. E eu tenho certeza que mesmo assim muita gente sentiu esse feriado prolongado. Então, primeira coisa que eu tenho que deixar aqui para vocês anotarem, grifarem, deixarem registrado é: conheçam o calendário, estudem o calendário, já vejam quais são os feriados. Se você não consegue se programar com tanta antecedência para pensar no semestre, para pensar no segundo semestre, no ano todo, vai analisando o trimestre. Mas pensa no seu produto, como que você trabalha? Você faz vendas que a sua venda ela tem um tempo muito longo de entrega? Você de repente trabalha na área da construção, pensa com calma como que você vai se planejar para isso. Mas se a sua venda ela tem um prazo curto de entrega ou um serviço que acontece muito repentino, né? Vendi hoje, já faço semana que vem, você tem a obrigação de conhecer pelo menos 2 meses aí já se antecipando para você ter estratégia, tá? E por que isso vai te ajudar? Eu vou deixar para falar isso daqui a pouco, né? Vamos para a parte dos custos agora. Reforma tributária, ano de eleição, inflação instável, né? A gente terminou o ano lá em cima, finalizou o ano aqui embaixo, e aí qual que vai ser o próximo passo? A gente nunca sabe. Com tanta coisa acontecendo dentro e fora do país também, né? É guerra, é invasão, é prenda de... estão prendendo líderes, enfim, tem tanta coisa acontecendo, a gente não tem controle. Por isso que o mínimo que tem que acontecer é que você tenha domínio, que você conheça, tenha o CPA bem organizado, sabe? Que você, no mínimo, tenha controle dos seus números, né? Tem muita oportunidade acontecendo fora do país, né? Para quem não sabe, a Jenner está evoluindo cada vez mais com essa estratégia de levar clientes para fora também. Tem tanta oportunidade para as empresas no Paraguai, tem tanta oportunidade para empresas no Uruguai, tem tanta coisa acontecendo fora do nosso país que pode ser benefício, sabe? Para vocês também. Então, olha o tanto de coisas que a gente tem que se preocupar para esse ano. Talvez seja o momento de recalcular a rota. Talvez seja o momento de você sentar a bunda de novo e falar assim, opa, deixa eu validar de novo as minhas estratégias, né? Liga para o Caio tá sem nada para fazer aqui no escritório, gente. Pode falar com ele que ele vai atender vocês aí para essa reforma. Tá tranquilo. Não tô nem vendo o rostinho dele aqui, provavelmente porque ele deve estar na academia, brincadeira. Ou seja, pode ter atenção nesses pontos, porque isso daqui faz toda a diferença para vocês, tá bom? E também um ponto importantíssimo, gente, mercado. Olha como hoje está sendo difícil e quantas vezes a gente não senta, né? Aí quem faz a parte da controladoria, né? Tanto você, cliente, quanto nós que atendemos vocês na parte da controladoria, quantas vezes a gente não escuta aquele velho argumento de Cris, mas tá tão difícil contratar, a mão de obra tá complicada, eu não acho pessoas comprometidas. Hoje em dia tem funcionário que prefere Bolsa Família e Tigrinho, né? E tá enriquecendo por aí, a gente não sabe de que forma. E as pessoas não querem mais trabalhar, sabe? Então, a gente entende esse lado. É por isso que você tem que ser uma empresa de cultura forte. É por isso que você precisa ter uma empresa que ela ofereça muito mais do que só o salário no final do mês, mas que ofereça qualidade de vida, que ofereça um bom ambiente. Você tem que ser uma empresa que ofereça crescimento. Por isso que a sua estrutura ela tem que ser além de cumpre com isso, eu te entrego, eu te pago aqui, esse é o seu benefício. Pensa em como você vai se blindar, como que você vai se preparar para esse mercado também. E vocês devem estar percebendo, gente, antes de qualquer coisa, que nós somos empresários também. Ou seja, nós contratamos, nós demitimos, nós fazemos processo seletivo. Quem aqui está nessa reunião e é da área de DP, quem aqui é do RH, sabe do que a gente está falando. Cada dia está mais difícil. É pessoa que ela quer se programar com o horário, fala assim, você pode vir aqui hoje meio-dia? Meio-dia eu não posso. Vê se você consegue, sei lá, 5 horas da tarde. Hoje o colaborador, ele tem, né, o candidato, ele acha que ele tem a preferência para tudo isso. E muitas das vezes as pessoas não têm interesse mesmo de trabalhar, porque existem outros benefícios, né? Então, hoje a adaptação ela é essencial para você. Se você deixa de se adaptar ao mercado com tecnologia, por exemplo, tem muita gente que vai otimizar, porque pensa comigo, eu posso às vezes ter uma empresa com 20 funcionários sem nada de tecnologia.
e às vezes eu posso também ter uma empresa de 5 funcionários com muita tecnologia. Qual das duas ela é mais lucrativa nesse caso, né? Uma tecnologia, muitas das vezes, ela custa menos do que uma folha, né, tão grande assim. Então, por isso que eu falo, se adaptar ela é extremamente importante para esse ano também. Vamos lá, primeira coisa que a gente vai falar aqui, né, são 4 passos importantes hoje para a gente poder registrar. Então, se você tem papel e caneta, é o momento de você iniciar as anotações, tá? Vamos iniciar pela parte do controle, né? Como que você pode ter controle de verdade na sua empresa? Tem alguns pontos principais que eu quero trazer para vocês. E por que eu vou falar especificamente desses? É óbvio que controle a gente pode ter de diversas maneiras. Você pode ter uma pessoa terceira que te ajuda a controlar, você pode ter um departamento que seja só focado nisso, ou você pode ter uma liderança estruturada, que é a liderança quem acompanha o desenvolvimento desse controle. Hoje existem várias maneiras da gente fazer a maneira com que vocês vão, de fato, efetuar isso dentro da empresa de vocês, tá? E se vocês tiverem dificuldade, a gente vai acompanhando vocês com o formato. Vamos lá. Hoje, a parte de controle, eu estava lendo os comentários aqui, pessoal. Se precisar de alguma coisinha, eu vou arrastando as telas para a gente facilitar na visualização, tá? Vou fazer uma coisa muito legal aqui para vocês, ó, para não tampar mais. Cara, que chique, de verdade. Deixa eu só me encontrar aqui agora. Beleza, vamos lá. Parte de controle, então. Pontos principais que eu quero trazer para vocês. Organização financeira. O desafio não é a gente entender o que entra e o que sai da empresa apenas, viu, pessoal? O nosso desafio aqui é entender de indicadores. Então, se você sabe qual é a sua receita, porque é a parte mais fácil, talvez, de resolver, você precisa entender também qual que é o seu ponto de equilíbrio, tá? Como que a gente calcula um ponto de equilíbrio hoje, né? Agora, nesse momento, o Lucas vai ficar extremamente contente aqui com os meus conhecimentos, né? Mas a gente divide hoje os nossos custos fixos pela nossa margem de contribuição. Como que você sabe qual que é a sua margem de contribuição? Você tira os custos que você tem hoje variáveis da sua empresa, né? Qual que é a sua receita menos os custos variáveis, você tem a sua margem de contribuição. Tá vendo? São vários pontos que pra gente, muitas das vezes, assim, cara, nunca ouvi falar, não conheço, e é justamente por isso que às vezes a falta de controle te prejudica. Porque você não entende hoje que se você vende R$100, R$60 contribui para você pagar suas contas fixas. Isso afeta diretamente sua precificação. Então, organização financeira é muito mais do que entender o que entra e o que sai. É você entender o que sobra, o que fica, qual que é o lucro, o que você precisa vender para ficar pelo menos no 0 a 0. Organização financeira é você ter domínio das finanças da sua empresa. E se você não tiver isso, esse ano você vai enfrentar um desafio gigantesco. Porque futuramente o governo vai implementar o sistema que vai reter esse imposto direto na fonte. Então imagina, o cliente paga e você não recebe. Você fez uma venda de R$1.000 e você recebe R$880. E aí? E aqueles outros 120 que você estava contando para pagar as contas? Vai acabar a alternativa da gente deixar para pagar o imposto lá para o final. A organização financeira está sendo o ponto principal hoje nas entregas que a gente faz de controladoria, ter a preocupação de fazer o nosso cliente gerar caixa. Porque se você tem caixa, você se vira com esse resto. Agora, se você não tem, se você conta com a venda futura para você pagar suas contas, pessoal, isso vai ser uma dor de cabeça grande para vocês, tá? Então, se você ainda não fez o seu planejamento financeiro, se você ainda não buscou ter essa organização financeira, no final, chama a gente por aqui, manda uma mensagem para mim. No Instagram tem o telefone da Raquel também. Se você tiver contato do André, de quem for da Gener, manda uma mensagem e fala, pessoal, eu quero organizar a parte financeira da minha empresa. E a gente entra com vocês aí no processo da admin, da controladoria, para ajudar vocês a preparar essa rota, para ajudar vocês a respirar, pelo menos olhar os números de vocês de forma segura, tá bom? Custos, margens e resultado, fluxo de caixa, tudo isso envolve essa parte financeira. E eles estão separados em 3 tópicos justamente porque são pontos que você não pode ignorar. Então, se você hoje não tem a sua precificação ajustada, se isso está ultrapassado, se você não fez uma atualização, se o seu preço é o mesmo desde 2024, pessoal, vocês estão fazendo errado. A gente precisa olhar para o jeito certo de precificar o nosso produto. E se vocês não precificarem do jeito certo, vocês vão vender errado. Hoje a sua empresa ela pode estar custando muito mais do que você custava há alguns anos atrás. E olha o tanto de coisas que isso pode afetar no negócio de vocês. Então, tenham esse cuidado para que vocês não percam aí a organização, né? Para que vocês não percam hoje o que a sua empresa realmente exige de vocês, tá bom? Responsabilidades e tarefas de cada um, ponto extremamente importante. Vocês não podem perder a mão nisso daqui, por quê? Uma empresa que não tem hoje uma organização de liderança, concorda comigo que ninguém sabe quem que é o dono do problema?
ninguém sabe quem que é o pai do novo projeto, ninguém sabe quem estava responsável de fazer uma coisa ou outra. Então, determina dentro da sua empresa quem são os líderes, quem são os gerentes, quem são os responsáveis de determinados projetos, planos, ações, campanhas, o que for. Se vocês ficarem empurrando tudo na barriga e de vez em quando faz uma reunião para ver como é que está o andamento, ninguém consegue acompanhar prazo, ninguém consegue acompanhar a evolução. Ou seja, determina a tarefa e determina o responsável. Se você ainda é uma empresa que não tem gerência, que não tem liderança, pensa no que você vai fazer para esse ano para que isso aconteça dentro do seu negócio, tá bom? Rotinas e acompanhamento. Isso daqui eu acho que encaixa muito numa coisa que eu vou falar daqui a pouco, né? Ter rotina na sua empresa é extremamente importante. A gente conversa muito aqui internamente, né? Como que nós vamos fazer os nossos contatos? Contato para analisar o sucesso do cliente, né? Para acompanhar como é que está sendo a entrada desse cliente. Vai ser terça, quarta e quinta no período da tarde. Pela manhã a gente vai fazer follow-up de proposta. Segunda e sexta a gente vai se preocupar em fazer a organização das plataformas. Ou seja, cria rotina dentro do seu negócio, cria rotina junto com o seu time. Se a gente fica naquela de vou resolver qual que é o problema mais urgente agora e você vive nessa rotina, você é desorganizado. Você não tem método, né? Você não tem organização para resolver os seus problemas, resolver as suas demandas. Então cria uma rotina e com a rotina você tem acompanhamento. Porque se eu sei que a Raquel toda tarde, né, de terça, quarta e quinta, ela faz contato com o sucesso do cliente para entender como é que está sendo a satisfação do cliente, eu vou sentar com a Raquel e vou perguntar para ela, na quinta-feira, e aí, Raquel, como é que foi o desempenho desses 3 dias? Quantos clientes você falou? Com quantos você ligou? Qual que foi a média? Qual que foi a nota? Eu consigo ter ali na minha cabeça o momento certo de falar com ela também. Então, isso traz uma organização para o seu negócio, isso traz uma organização para a sua empresa. Eu sei que a gente está falando aqui com muitos empresários que às vezes você mesmo resolve todos os problemas, né? Você faz venda, você faz pedido, você cuida do financeiro e se você ainda concentra muitas tarefas em você, você tem dificuldade de organizar essa parte. Por isso que eu quero te convidar a se programar para esse ano, você assumir de fato o tático, né? Então, hoje nós temos o operacional, o estratégico e o tático. Eu quero que você desocupe a cadeira do operacional. Se você vai colocar mais um estagiário para te apoiar, para fazer a parte mais básica, mais simples, faça isso, se planeja para isso, porque você precisa pensar estrategicamente. Se você enfrentou esse mercado até hoje, criando novas funções, novas ferramentas, novas direções, estratégias, você precisa continuar focado nisso. E você perder o seu tempo hoje fazendo uma classificação de conta, por exemplo, não é o ideal. Você, como empresário, você precisa pensar acima, você precisa se antecipar a esses problemas, tá? Então, eu quero te convidar a se planejar para que esse ano isso aconteça, beleza? E os indicadores mínimos de gestão. Então, vamos lá. Se eu tenho, sei lá, vamos pensar, eu tenho 20 clientes para atender essa semana. Como que eu posso estabelecer um indicador para isso? Como que eu vou acompanhar a evolução desse projeto? Eu tenho uma pessoa responsável na obra que vai fazer uma atualização diária para mim do processo, do andamento? Eu tenho uma escala dos materiais que estão para chegar, como que eu vou controlar, sabe? Pensa que esses pontos são importantes. Se você hoje faz esse controle por um Excel, tá ótimo. O importante é você ter registro, é você ter aonde olhar, ter aonde consultar. Então, entende que para você acompanhar isso, você precisa também, né, desses pontos que a gente conversou, um responsável, as tarefas bem definidas. Quando eu falo dos indicadores mínimos de gestão, a gente vai falar sobre olhar e ter clareza na receita. Eu não vou precisar ficar toda vez somando tudo que entrou, tudo que saiu. É você ter clareza no que você tem de prazo para entrega para os seus clientes, né? Isso é o mínimo que a gente precisa ter. Se eu prometi para o meu cliente que eu vou entregar até sexta-feira, eu não tenho que terminar até sexta, eu tenho que terminar quarta, porque na quinta-feira eu vou fazer revisão, sexta-feira eu vou validar e vou entregar para esse cliente, entende? Entenda que quando nós falamos sobre gestão, a gente precisa ter tudo isso muito claro, ou seja, transparência, organização, isso é extremamente importante, pessoal. Um dos valores que a gente põe para a Jenner é a credibilidade, e tudo isso está envolvido na credibilidade que eu passo para o meu cliente. Se eu não tenho a comunicação assertiva, né? Então, isso, como eu falei, é uma lição para todos os colaboradores que estão participando do treinamento. Se eu não tenho a minha comunicação clara, assertiva com o cliente, eu não estou passando a credibilidade que eu deveria. Se você, né, cliente nosso que está participando desse treinamento, não tem hoje a transparência, não tem hoje o controle do que você prometeu para o seu cliente, você vai perder sua credibilidade também. Então, por isso que eu falo que os indicadores mínimos de gestão, se você cumprir com esses, você já se destaca nesse mercado. Tá? Hoje vocês sabem muito bem, prazo é uma coisa que
poucas pessoas cumprem, né? Então, se você cumpre prazos, você já se torna diferente. Olha só, tá tão fácil, né, pra gente se destacar. E segunda parte, né, vamos falar de projeção. Então, para onde sua empresa está indo, né? O que a sua empresa está fazendo para esse ano? Aonde você quer chegar, né? Quando chegar em dezembro, você vai falar assim, cumpri, fiz, não fiz, fiquei devendo. Então, você precisa ter metas claras, metas definidas, metas atualizadas, tá, pessoal? Meta não é uma coisa que em 2025 eu tive X, vou repetir para 2026, sabe? Tô arrastando a mesma meta desde 2024? Não, você precisa atualizar isso todo ano. Como que você pode fazer um controle de metas? Você pode se basear no seu resultado mensal, anual, você pode olhar como é que foram os seus meses nos últimos 3 anos, por exemplo, estabelecer essa meta. Você, através de um estudo de mercado, você pode entender qual que é a pretensão de vendas para isso. Se você tem uma expectativa X, você pode colocar isso como a meta a ser alcançada, mas você pode ter ali submetas. Hoje, a organização da parte de metas, ela direciona para onde o seu vendedor vai. Ela direciona as demandas que o seu administrativo precisa cumprir. Ela direciona quanto que o seu financeiro tem de meta para reduzir de despesa no seu negócio. Entende que quando eu falo de metas, eu não estou falando somente de vendas, tá? Você pode muito bem pegar aí um ano... vamos levar como exemplo 2022, que foi um ano de Copa do Mundo também, né? Você pode muito bem se basear nesse ano que teve eleição, teve Copa e analisar como que foi o comportamento. Tudo bem, gente, era outro momento, era outro mercado, mas eu digo para você entender os gastos, os custos, o que você teve ali de influência, o que um feriado no mês pode causar no seu negócio, o que 2 feriados no mês pode causar no seu negócio, e cria essas metas para todo o seu time, para os departamentos. O seu financeiro, a meta que ele tem de trazer redução de gasto, pessoal, você pode até trazer bonificação para financeiro com isso, tá? Olha eu colocando uma pulga atrás dos empresários aqui agora. Porque se o seu financeiro cria uma ação para reduzir um custo de 20% dentro das despesas que você tem da sua empresa hoje, ele não causou só em um mês, ele causou essa redução no ano inteiro. Ou seja, não é que ele reduziu 5 mil reais aqui nesse mês, ele reduziu 60 mil reais no ano todo. Então tenha isso como uma métrica importante para o seu negócio também, tá? O vendedor, quando ele faz esse trabalho da venda recorrente, né? Quando ele adquire um cliente que fica esse período todo com vocês, a gente nunca soma que a venda foi feita só para esse período, ele adquiriu, né, uma receita a mais para o ano todo. Isso tudo é importante da gente pensar juntos, tá bom? O calendário estratégico, que eu falei com vocês ali no começo. Se vocês não se programarem, não conhecerem o calendário, vocês vão perder a oportunidade, tá? Eu vou trazer para vocês aqui. Quem ainda não viu, segue lá o João da CIMED, o João Adib, tem alguns podcasts que ele fala muito sobre calendário. Pessoal, esse cara, ele fala que ele é tarado por calendário. Por quê? É onde ele consegue fazer os maiores números de vendas da empresa. Quando tem feriado que os concorrentes às vezes fecham, não atendem, ou trabalham em períodos menores, é o momento em que ele vai e visita o maior número de empresas que ele pode. Às vezes ele prefere dar folga pro vendedor em algum dia específico, mas mandar o cara ir no feriado, porque é o momento em que ele brilha, que ele vai explodir. E olha o calendário estratégico, como ele pode mudar o jogo de vocês. Quem aqui tem empresas que às vezes depende de parceiros para vendas, né? Por exemplo, quem é da área de construção, do Arquidecor, que o arquiteto é um focal point, né? O arquiteto traz os clientes. O engenheiro, ele é o cara que traz, que ele é a pessoa que leva o cliente até você. Ou então, se você tem uma corretora e você tem um monte de corretores que trabalham com você, se você tem, sei lá, uma concessionária e você tem muitos clientes que são fiéis, né, que compram um carro com você a todo instante. Pessoal, a gente vai ter uma Copa do Mundo, por que vocês não criam uma campanha aí para a Copa, para trazer o pessoal para dentro da empresa, vocês assistem o jogo juntos ali. Aqui eu já estou até preparando a sala já, depois eu vou falar com o Ricardo e com o Rodolfo, porque a gente tem 2 TVs gigantescas aqui no escritório e a gente vai assistir jogo por aqui, cara. Se eles vão gostar, eu não sei, mas a gente vai assistir jogo por aqui com o cliente. Então, se você é cliente da GenerCast e a Copa do Mundo junto com empresários, dá um toque pra gente no final que vocês vão estar aqui com a gente. Mas pensa o quanto isso pode ser um ponto positivo para vocês. Só não vai me inventar de querer fazer, analisar o resultado da eleição juntos, tá, pessoal? Não precisa se preocupar em fazer campanha nesse dia aí, não. Deixa do jeito que tá, fica cada um na sua casa para não dar briga com ninguém. Mas você precisa conhecer o calendário, conhecer o que vai acontecer naquele dia, o que está sendo, o que vão estar comemorando, né? Para você se preparar com o seu marketing, para você se preparar com o seu time comercial, para você se preparar com o seu time de compras. Então, entenda sobre calendário. Se você ainda não parou para analisar, quando terminar essa reunião, você já passa a tarefa para quem vai ser o responsável, né? Aqui a gente brinca. Cada vez que surge um projeto novo, e surgem vários, pessoal, vocês não estão entendendo.
Cada vez que surge uma coisa nova, quem que vai ser o pai dessa criança aqui? Quem que vai ser o pai desse trabalho, desse produto? Então, é assim que a gente vai se dividindo por aqui, porque é assim que a gente acompanha o crescimento e a evolução, beleza? Distribuição dos esforços, né? Então, é exatamente essa questão de você determinar quem são os responsáveis das tarefas, previsibilidade de receita. Quem aqui trabalha com recorrente, perfeito, isso já está bem definido. Quem tem recorrência já sabe o que vai ganhar. O que interfere na recorrência? É o churn, é a saída de cliente. Então, se hoje eu tenho 10 clientes e cada um deles me paga 5 mil reais, a minha previsibilidade é de 50 mil. Só que eu sei que é comum sair clientes a cada 3 meses, um cliente sai. Ou seja, eu preciso no mínimo, caso eu queira manter a minha receita de 50 mil, eu preciso de no mínimo um cliente novo por mês. Mas não vamos pensar pequeno, né? Vamos pensar grande, porque assim eu consigo medir o meu crescimento. Então, todo mês eu vou fechar pelo menos 3 novos clientes. Ou seja, eu vou subir a minha receita pelo menos em 15 mil. Porém, um sai, então eu vou subir de verdade 10 mil, entende? Então, pensa que a sua previsibilidade de receita ela vai ser baseada em cima disso também. Totalmente casado às metas, né? Agora, se você não trabalha dessa maneira, se você trabalha com vendas não recorrentes, né, vendas pontuais, como que você vai construir essa previsibilidade? Quantos clientes você vai trazer para sua loja? Aí é o seu funil de conversão. A gente precisa olhar para a parte mais chata, tá? Eu sempre vou indicar, se você não tem uma receita recorrente dentro da sua empresa, pensa qual produto você pode elaborar aí internamente para que você crie uma receita recorrente, tá? Recorrência é segurança, beleza? Então, se você trabalha com uma venda pontual, você precisa trazer quantos clientes na sua loja para você converter um cliente? Pensa nessa métrica. A cada 10 clientes que entram, eu geralmente fecho um cliente. Então, eu vou trazer 50 clientes para fechar 5 clientes. Sei lá, vamos construir isso dessa maneira. Para você conseguir ter previsibilidade da sua receita, você precisa conhecer os números. Então, analisa isso junto com o seu time. A cada quantas visitas, a cada quantas apresentações, a cada quantas ligações eu faço uma venda. E dessa maneira a gente começa a construir essa base, a gente começa a construir a previsibilidade, beleza? Planejamento por ciclos mensais e semanais. Tenha as metas, tenha as classificações, os objetivos separados. Não vamos garantir só que eu quero chegar em junho com 500 mil faturado, quero chegar em junho com 25 colaboradores. Não, vamos separar isso também de forma semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, como for melhor para o seu negócio. Mas quanto mais detalhado é o seu objetivo, mais fácil de alcançar, tá bom? Mais direcionado ele é. Pessoal, quem está aqui participando e é líder, entenda que isso aqui é papel fundamental para você construir, tá bom? Quando você tem a diretoria sendo gestor, ok, é o papel dela tá executando, tá planejando, tá direcionando isso. Mas quando você é líder dentro do negócio, esse papel ele tá na sua mão. Você precisa entender o seu time, entender das demandas. Muitas das vezes o líder ele tem que ser a pessoa que sabe resolver todos os problemas do departamento, todos os problemas da empresa, do setor, né? Não adianta eu falar que eu sou um bom líder e na hora que a Raquel vem e fala para mim assim, Cris, eu não sei o que falar para esse cliente. Aí eu pego e falo assim, opa, eu também não. A gente precisa saber resolver esses problemas aqui internamente também. Você não pode ter dificuldade de fazer uma tarefa, se você tem, já coloca como objetivo para você aprender sobre ela. Entenda tudo o que acontece aí dentro do seu setor, do seu departamento, do seu time, beleza? Então você direciona, conhecendo o seu time, conhecendo as pessoas, conhecendo as demandas, as tarefas, você começa a direcionar o que nessa semana precisa ser feito. O que eu preciso para entregar tal projeto, para entregar tal produto para tal cliente. Começa a construir isso. E através de uma organização diária, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, a gente consegue organizar esse processo, beleza? A gente consegue trazer a projeção de fato para isso tudo que a gente está buscando. E o alinhamento estratégico interno. Não adianta a gente ter uma empresa com 80 colaboradores que não se comunica, tá? Não adianta eu ter 20 líderes dentro do meu negócio se nenhum dos 20 se comunica. Não adianta eu ter 5 diretores se nenhum dos diretores se comunica. A gente precisa ter esse alinhamento sempre em dia. Ou seja, através da rotina que vocês vão criar, vocês também vão encaixar dentro disso os períodos em que vocês vão estar juntos, conversando, atualizando todo o planejamento que vocês fizeram, beleza? Depois a gente vai falar sobre a análise e como que você hoje toma as decisões, né? Como que você hoje analisa esses dados.
você realmente está olhando para uma coisa que existe, que foi calculado, ou você está indo na intuição, tá? E por que a gente fala isso? Porque é a realidade de muita gente. Vou contratar mais uma pessoa aqui, porque se Deus quiser eu vou vender mais. Eu vou colocar 5 mil reais de tráfego pago, porque se Deus quiser eu vou ter cliente novo. Eu vou comprar mais um produto para nossa linha, vou trazer mais um produto para o portfólio, porque se Deus quiser ele vai vender muito. Pessoal, deixa Deus cuidar de outras coisas, sabe? Né, quem aqui é cliente nosso que é lá do Lucas Miguel, é legal, ele fala, eu confio em Deus e o resto são dados. E olha que valioso isso. Não vamos ficar confiando na nossa intuição, não. Vamos fazer um negócio organizado, sabe? Vamos confiar em Deus para outras coisas, né? Confie para tudo, tá? Desculpa, não é isso que eu quis dizer. Confie para tudo. Mas vamos deixar que a nossa empresa, a gente tem capacidade total de cuidar, a gente só precisa organizar ela, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso para tomar a decisão correta? Eu vou acompanhar os indicadores, eu vou entender dos números, eu vou corrigir as falhas, eu vou tomar a decisão sempre com clareza, pessoal. Sempre que eu for escolher e pensar em abrir uma nova unidade, eu vou analisar como que é aquela região, eu vou entender como é que está o desempenho da minha empresa, como que está o meu caixa para fazer esse investimento. Quantas vezes a gente não vai analisar uma empresa de um cliente que possui, às vezes, várias unidades, e a gente identifica que tem uma unidade dentro de um shopping que sempre foi um problema, sabe? Se ele não tivesse aquela empresa, seria muito mais lucrativo para ele, porque ele está tirando dinheiro de um lugar e colocando no outro, e isso está fazendo ele perder dinheiro. Ou seja, lucratividade zero, cara. Pensa que quando a gente consegue tomar a decisão olhando para os dados, você está tomando decisão com base. Você está tomando uma decisão alinhada. Você não está contando com a sorte, tá bom? Crie as estratégias e recalcule a rota se for preciso. Quantas vezes você, dentro do seu negócio, não precisou, às vezes, mudar um pouco o seu planejamento, sabe? Às vezes você estava indo numa direção, o negócio estava sendo tão legal, aí pandemia. Opa, vou voltar para cá, vou olhar para outro lado, vou tomar outras decisões. Se isso não acontecer dentro do seu negócio, você achar que sempre você vai ser o mesmo, fazendo as mesmas coisas, você vai ficar para trás com certeza, beleza? E por fim, o quarto ponto, extremamente importante. Não adianta eu falar de CPA para vocês, não adianta eu falar de controle, de projeção e de análise, se a gente não tem a ação. Ou seja, conhecer, aprender, entender, gente, é super legal, é super importante. Mas muito mais importante do que ouvir durante 1 hora tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é mapear, é escrever e é agir, é ter essa ação, beleza? Então, como que tem que ser rotina, prática, como que tem que ser o nosso movimento para isso? Primeiro, garanta que você tenha uma estrutura comercial alinhada. Eu quero trazer uma dica para quem é diretor e vendedor, tá? Aqui no nosso caso, pessoal, basicamente todos os clientes que estão aqui dentro hoje participando, ou eles fecharam comigo, ou com o Ricardo, ou com o Rodolfo, ou com o Gabriel, ou com o Caio, tá? Porque os diretores vendem aqui dentro da nossa empresa, porque nós estamos resolvendo o problema no cliente. Nós estamos, né, eu vou até Rio Preto, eu que sou a pessoa que vou até o cliente. O Rodolfo está sempre, o Ricardo também, né, eles estão sempre em treinamentos, em palestras. Então é muito comum que nós estamos à frente com os clientes. É diferente muitas das vezes em outros negócios. Às vezes você tem uma empresa que vende, sei lá, produtos específicos e está lá o diretor fazendo venda. Tem casos que não precisa. No nosso caso é importante e funciona muito, porque quando eu estou num cliente, o meu cliente ele fala, cara, vocês me ajudaram tanto, entre em contato aqui com esse amigo meu que eles estão precisando, sabe? Para o nosso caso, é uma decisão nossa manter o formato de vendas dessa maneira. Mas, por exemplo, às vezes o que você precisa para você criar mais autonomia é ter suporte, ter ferramentas com você. Eu gosto muito da ideia, o diretor que faz venda, dele ter, por exemplo, um comercial administrativo, né? Gente, vocês estão conhecendo cada vez mais a Raquel aqui com a gente, né? Ela está entrando em contato bastante com os clientes e hoje a Raquel é uma peça fundamental para a gente dentro do nosso processo. Porque tudo que envolve as demandas que a gente tem de follow-up com o cliente, de rotina de ver como é que está a satisfação, de elaboração de contrato, de propostas, ela é quem faz isso pra gente. E aí me fala, você acha que existe algum treinamento melhor para um comercial que funciona do que esse? Não, porque ela já está ali na trincheira. Ela já está recebendo com a gente no dia a dia as pancadas. Porque se ela falar com algum cliente que teve algum problema, ela já vai na hora ouvir como que é. E só quem já tratou com um cliente bravo aqui sabe da dificuldade que é, né? De como treme a perna nessa hora. Mas
Além disso, ela já está entendendo também como que resolve o problema. E por que no seu negócio, às vezes, você não pode ter isso? Sabe? Por que você não pega uma pessoa para te dar um suporte para aquilo que é mais difícil para você? Cara, se eu ficasse o dia todo focado em vendas, eu visitaria 10 clientes. Mas eu visito 2, porque eu faço a visita, venho, monto o projeto, faço o orçamento e mando a proposta. Daí o cliente aprova, eu volto para o escritório, eu monto o contrato e envio para o cliente. Por que você não passa essa demanda para o estagiário, às vezes, para alguém te acompanhar? Muito mais do que só tirar essa demanda de você, você está treinando outra pessoa com isso também. Só que, pessoal, treinar pessoas nesse sentido não é chegar e jogar as demandas na mão e falar se vira, tá? É fazer junto, é acompanhar, é às vezes levar essa pessoa junto com você no cliente, na obra, é atender um cliente que foi até a sua loja. Então entenda que isso tudo faz a diferença para você também, beleza? O financeiro também, né, sempre focado em redução. Olha tudo isso que a gente conversou por aqui. Se você do financeiro começar a olhar para esses números e começar a identificar oportunidades de reduzir custo, gente, tem tanta coisa boba que acontece. Quando a gente olha para uma controladoria, as coisas mais simples de tirar são, por exemplo, assinaturas que a gente não utiliza mais. Tem gente que paga conta de telefone até hoje, sabia? E eu acho que nem sabe mais o número de cabeça, né? O número do telefone fixo. Então, tem tantas coisas bobas, né? É que nem quando você para olhar lá o seu cartão do Nubank, todas as assinaturas que você tem. Fala, cara, quanto tempo que eu não abro a Netflix? Quanto tempo eu não abro? Esse dia eu descobri que tem a Paramount. Só descobri por conta do futebol também, porque eu nem sabia que tinha coisas lá dentro. Achei que era só para assistir Libertadores, sei lá. Então, tem tantas coisas que a gente tem ativo e a gente nem usa, a gente nem sabe qual é a função, e você já vai trazendo redução a partir disso. Então, você do financeiro, talvez seja essa a primeira ação que você precisa tomar. Eu sempre falo, né, quantas vezes eu não visito restaurante, clientes que têm negócios que são comércios desse tipo, que recebem o público, e aí eu entro e ele tem lá a torneirinha de abrir, né, aquela comum, eu falo, rapaz, se você trocar pela de botão, você já economiza um tanto com água que você nem imagina. Entre tantas outras coisas, sabe, que a gente pode trazer de alternativa para ajudar a reduzir. Então, é papel seu financeiro não somente manter a organização, mas também encontrar meios de reduzir despesa. Pessoal, entenda que tudo isso é valioso para que você se torne além daquilo, assim, para você suprir as expectativas. Se você quer pensar em crescimento, se você quer pensar em se tornar uma pessoa cada vez mais eficiente dentro do negócio, isso é extremamente valioso para você, tá bom? Cultura da empresa bem estabelecida. Pessoal, a cultura, ela é o dia a dia da sua empresa. O que você admite, o que você não admite, o que você gosta, o que você não gosta. Isso é cultura. Se você tem hoje uma empresa fraca de cultura, você tem uma entrada e saída muito grande de colaboradores, você tem hoje talvez um nicho não estabelecido com seus clientes, você não fideliza cliente. Se você não tem uma cultura direcionada, estabelecida e clara, você tem uma diferença muito grande entre os colaboradores dentro do seu negócio. Isso tudo faz muita diferença também. Se você quer fidelizar cliente, quer fidelizar colaborador, tem uma cultura muito bem alinhada. Deixe claro o que você é, o que você busca, quais são os objetivos da sua empresa, que aí as pessoas que trabalham com você, elas compram o objetivo da sua empresa junto com você, tá? Mas também faça com que os seus líderes, os seus gerentes, eles sejam guardiões da cultura. Eles são pessoas que, por exemplo, aqui a gente fala do não damos desculpa. Isso é um valor que nós temos na nossa empresa. Se a gente hoje vai fazer uma reunião de alinhamento e a gente já ouve de um colaborador alguma coisa, não é porque isso, porque... Calma, não damos desculpa. Vamos entender o que aconteceu, vamos resolver o problema e depois a gente cria alguma coisa para blindar desse problema não acontecer novamente. Isso é cultura, pessoal. Quem trabalha com a gente e não se adapta nisso, falou uma vez, a pessoa deu desculpa, falou outra vez, deu desculpa, falou a terceira vez, deu desculpa. Pessoal, não acertamos na contratação desse colaborador, a cultura dele é desalinhada. Tá resolvido. A cultura é um mecanismo para você contratar e para você demitir. Então, entenda que isso é um ponto extremamente importante para o seu negócio, beleza? Liderança sem mimimi. Ah, que problema que eu tô arrumando para mim agora falando disso, né? Mas, pessoal, chega. Se você tem uma pessoa que hoje é líder dentro do seu negócio, essa pessoa tem que ser sangue nos olhos como você é. Tá? Chega desse negócio de, porque essa pessoa é tão boazinha, vamos fazer isso. Aí na hora que você começa, fica lá o mimimi. Porque na hora que eu precisei pedir um negócio, o cara não me falou nenhum obrigado, na hora que ele me pediu um favor, ele não pediu por favor, ele só mandou e tal. Pessoal, rotina é isso, cara. Não significa, quantas vezes eu não falei por aqui, né?
A comunicação de algumas pessoas ela é muito direta, não significa que ela é sem educação, pessoal. Significa que tem 1 milhão de problemas para resolver e naquele minuto ela precisou resolver um problema com muita agilidade com você. Então, chega de liderança com mimimi. Hoje eu vou fazer um convite para você que calçou aí, que colocou essa carapuça, tá? Se você acha que você ainda é um líder mimizento, entenda que não é particular, não é um problema que a pessoa tem com você. Muitas das vezes é a rotina que exige a pessoa ser rápida, ser direta. A gente brinca por aqui, né? Se a gente tivesse que ficar de mimimi com toda a conversa que os diretores possuem um com o outro, rapaz, isso ia dar um problema. Mas a gente é tão claro e tão objetivo, todo mundo está aqui buscando as mesmas coisas, todo mundo está aqui buscando um mesmo objetivo. Então eu sei que quando o Ricardo vem, ele me fala uma coisa meio torta, eu tenho que entender, opa, o que eu preciso resolver para ajudar? Eu vou, resolvo, ajudo o Ricardo, tá resolvido, beleza? Beleza, Cris? Nesse momento, pessoal, as coisas mudam. Quando você resolve, quando você ajusta, quando você conquista, sabe? Esse é o objetivo principal. Então, se você ainda se sente desse jeito, entenda que não é nada pessoal com você. Mas se você está ocupando essa cadeira hoje, talvez seja a maior oportunidade que você tem. Faça isso fazer sentido, faça isso valer a pena, porque isso vai transformar também a sua vida, beleza? E a rotina de reunião. Vamos lá, a gente comentou sobre o quanto é importante esse alinhamento interno. Eu quero trazer para vocês uma cultura que eu vivi, né, em uma das empresas, e eu tento trazer isso com muita energia aqui dentro. Hoje nós fazemos isso aqui na Jenner. É importante que você tenha reuniões sempre direcionadas, né? Vamos pensar num organograma. Então você tem a diretoria tem a gestão, que tem os líderes, que tem os colaboradores. Pode ser que na sua empresa seja só diretoria e colaborador? Beleza, você vai classificar como funciona hoje a sua estrutura de empresa, tá? No nosso negócio, nós temos reuniões entre os líderes e colaboradores, entre a gerência e a liderança e entre a diretoria e a gerência. Então, toda sexta-feira, talvez vocês tenham já percebido, né? Às vezes é mais difícil falar comigo, com o Ricardo, o Rodolfo, o Gabriel, o Caio, a Maiara, a Vivi, enfim, porque a gente separa um tempo para ficar aqui no período da tarde falando de como foi o resultado da nossa semana. Quais foram os pontos positivos, negativos, o que a gente teve de falta, o que precisa ser feito, como a gente vai planejar a próxima semana, qual é a ação, qual é o processo. Tudo isso é feito, tudo isso é medido. Então a gente precisa dessa análise. Ao mesmo tempo, nós temos um alinhamento entre os nossos departamentos. Então sempre as informações chegam, mas dificilmente sai alguma coisa dos colaboradores direto para a diretoria. Por quê? Eu não vou resolver problema de colaborador. Eu vou resolver o problema da gerência. E a gerência resolve o problema da liderança, que resolve o problema do departamento. Entende? Cria isso para vocês, essa estrutura. E aí, qual é a dica que eu dou? Existe um formato, né, de reunião que se chama one-on-one. É uma reunião rápida, básica, que pode ser feita até de pé, por exemplo. Você pode colocar isso como uma tarefa, ou então como uma ferramenta para vocês. Eu tenho um alinhamento para fazer com a Ju do marketing. Ju, vem cá, vamos conversar. 10 minutinhos, falo para ela, Ju, essa semana tá tendo isso, tá tendo uma novidade lá no Paraguai, vamos fazer uma campanha disso, daquilo e tal, monta para mim a arte disso, daquilo, 10 minutinhos, beleza? Obrigado. A Ju sai, atualiza o que ela tem de demanda, faz isso, depois ela me chama para um novo one-on-one. Cris, olha aqui o resultado, finaliza. Isso é reunião pontual. Você pode fazer a sua reunião semanal. Toda semana, segunda-feira ou sexta-feira, chegou no escritório, primeira coisa, time, vamos reunir, vamos conversar? Vamos ver como vai ser a nossa semana? Isso é muito importante para a liderança, tá? Para a liderança acompanhar as entregas dos times, do time, né? Das pessoas que compõem aí o seu departamento, o seu setor. Pessoal, essa semana a gente tem tal cliente, a gente tem tal projeto, essa semana a gente tem tal compra para fazer que é importante em relação a tal cliente. Então, ter essa rotina de reunião, ela vai fazer a diferença para você conseguir direcionar melhor o que você tem de planejamento, né? O que você tem ali de programação. Beleza? E óbvio, né, por fim, a reunião que vai definir tudo isso, né? Para a diretoria, às vezes o importante é como que tá, em que pé está, quando vai concluir, quando vai entregar, quando vai terminar. Porque eles estão preocupados com outras coisas, pessoal. Vou falar para vocês, enquanto vocês acham às vezes que o diretor está descansando, está viajando para aliviar a cabeça, mas quando o cara está lá na praia, na beira do mar, ele está aqui ó, no celular, vendo o que está acontecendo com a contabilidade, vendo qual foi a novidade do governo, qual é a taxação nova, ele está lá se preocupando com alguma conta que precisa pagar e o time ainda não vendeu, sabe? Então, são várias coisas que acontecem e às vezes a gente acha que é tudo mil maravilhas, né? Infelizmente ainda não.
Bom, se todos colaboram, todos crescem. Eu já trouxe isso para vocês em outros momentos e eu acho extremamente importante da gente bater nessa tecla. Se você não está comprometido com o resultado, você não está comprometido com a empresa, você não está comprometido com você mesmo, tá? Porque se você não está colaborando com o crescimento, você não vai ter esse crescimento também. Quando você tem uma empresa que cresce e você é responsável por parte desse crescimento, você cresce junto, tá? Tenha isso em mente. E vamos lá. Todos jogam juntos, né, nesse processo. Então, time comercial, vamos definir liderança, vamos criar rotina, vamos fazer reciclagem de treinamento. Pode ser que tenha muita coisa aí dentro do seu time comercial que eles nem lembram como funciona, eles nem sabem mais como é o processo e a gente precisa fazer uma reciclagem. Explicar de novo um produto, trazer uma atualização, né? Vamos criar novas campanhas. Pensa nisso. Se você está nesse treinamento e você é do comercial, tenha esses 4 pontos aqui como uma direção para você, tá? Depois de definirmos todas as metas, a gente vai criar essa estrutura para ser infalível, para que 2026 aconteça da melhor maneira possível, beleza? Para a parte da liderança, vamos criar esse organograma aí bem definido. Entenda quem está acima, quem está abaixo, né? Para quem não sabe o que é um organograma, é para você criar a estrutura da sua empresa em relação aos funcionários, tá? Então, eu tenho acima os diretores e quais são as funções que você tem aí dentro, né? Eu tenho gerente comercial, gerente financeiro, eu tenho gerente administrativo. O que eu tenho embaixo do gerente comercial? Os vendedores. O que eu tenho embaixo do gerente financeiro? Pode ter ali um contas a pagar ou a receber, né? Mais 2 pessoas que compõem esse time. O que eu tenho abaixo do time de projeto, do gerente de projeto? Eu tenho a projetista, eu tenho o medidor, enfim. Cria esse organograma claro, bem definido, porque daí cada um vai poder comprar também ali as suas tarefas, né? Aí a gente pode talvez ir para um próximo passo até. Qual que é a função de cada uma dessas pessoas? Se você não teve isso até agora, cria isso agora, tá bom? Responsabilidades bem definidas, casa totalmente a isso que eu estava falando agora. Então vamos colocar o que é o papel e o que é a função de cada uma das pessoas que nós temos hoje dentro da nossa empresa, beleza? Vamos também ter os líderes bem alinhados com a cultura da empresa. Eu acabei de puxar a orelha aqui do pessoal falando do mimimi, né? Aí na hora que eu pego, o empresário tá lá, porque isso, porque aquilo, porque o Lula não me ajuda, porque o Bolsonaro também prometeu e não fez. Pessoal, chega de mimimi, cara. Se você sobreviveu até agora, depois de pandemia, depois de mudança de governo, né? Porque teve um e teve o outro. Você tá vivo até agora, rapaz, nada vai te parar. O que vai te parar é só se você mesmo quiser, se você desistir. Aí sim você vai ficar para trás, tá? E tem essa rotina de reuniões acontecendo, tá? Isso é justamente para liderança. Então, se você é líder, independente do seu departamento, deixa isso anotado para você também. Isso é papel seu criar aí dentro da empresa, tá bom? E pro financeiro, tem a visualização diária dos números. Tem um olhar estratégico sempre para todos esses custos. Pensa o que tem de despesa que é desnecessário. Pensa o que você tem hoje acontecendo dentro do negócio que poderia ser diferente. Cara, a conta de luz está vindo muito alta e ainda não fiz um investimento aí com placa solar. Cara, pensa em diversas alternativas. E se você precisar de ajuda, nosso time está aqui para ajudar você com isso também, tá? A Gêner é especialista em olhar para dentro de uma empresa e ajudar você a trazer redução. Então, isso é uma coisa importantíssima para o seu negócio. Se você não tem visualização, em específico para a parte financeira, eu vou falar. Se a gente sair dessa reunião e você falar, cara, a gente não tem nada disso, eu não sei como fazer. Chama aqui o pessoal da Gêner que a gente vai ter uma ferramenta muito importante para te ajudar, tá bom? E também garanta o controle das contas, né? Garanta que o a pagar ou a receber ele está em dia. Garanta que o DRE está atualizado. Garanta que os números eles estão claros para vocês, tá? Que estão claros para os diretores. Então, tenha organização. Financeiro é necessário ser organizado, pessoal. Crise, governo, cenários, tudo isso muda, né? Mas a decisão de vencer, ela permanece e ela não vai ser interrompida. Acabei de falar disso para vocês. Vocês sobreviveram, talvez, aos piores cenários possíveis já. E eu tenho certeza que não são 11 feriados nesse ano que vão atrapalhar ou que vão derrubar um negócio com tanto propósito, né? Como é a empresa de cada um aqui dentro, beleza? Para a gente finalizar, queria trazer algumas tarefas para vocês. Então, a gente trouxe para vocês o CPA, né? O controle, a projeção e a análise. O CPA, ele é eficiente, ele traz tanta mudança dentro das empresas porque ele traz clareza, porque ele é um passo a passo. Quando a gente fez a construção do método CPA, foi para montar o nosso treinamento de financeiro. No treinamento de financeiro, eu abordo assuntos financeiros, tributários, fiscal, e eu dou direcionamento até para a parte de precificação dentro das empresas.
E quando a gente começa a falar sobre o método CPA, a gente abre diversas ramificações, né? Hoje, o empresário ele não tem base, na maioria das vezes, para ser empresário. Somos empreendedores que evoluímos, crescemos e quando a gente se deu conta, a gente estava ali com uma demanda alta de clientes, com uma demanda alta de vendas, sem estrutura, muitas das vezes você cresceu aí com empresa familiar. Então o método CPA ele vem para te orientar a ter direção de estrutura para o seu negócio. Se todos pudessem começar uma empresa com o CPA, eu tenho certeza que as empresas elas teriam muito mais lucratividade, teriam uma saúde financeira, caixa e muita previsibilidade de crescimento, tá? Então, vamos nos basear em pontos importantes do CPA. Como que você constrói isso? Dentro da etapa de controle, quais são os pontos importantes de você ter? Qual é o faturamento médio mensal da sua empresa hoje? Vamos analisar o que foi o ano inteiro de 2025, soma os 12 meses, divide por 12 e a gente vai ter aí a média mensal. Quais são os principais custos fixos do seu negócio? Então, pensa que custo fixo é tudo que você precisa pagar, independente se você vendeu mais ou menos. Hoje, se eu vendi R$ 10 ou se eu vendi 1 milhão, eu vou precisar pagar meus funcionários, meu aluguel, minhas contas de assinatura, né? Os planos de celular, vou precisar pagar aluguel de veículo, vou precisar pagar, sei lá, diversas coisas, né? Conta de água, de luz, de energia, de internet. Tudo isso é custo fixo. Ou seja, se eu vendi mais ou menos, independente, eu preciso pagar aquele custo. Isso é um custo fixo. Quais são os principais custos fixos que você tem no seu negócio hoje? Quanto sobra da margem de verdade, sabe? Isso talvez seja o número mais difícil de vocês encontrarem, né? Quem não tem organização financeira dificilmente sabe quanto que sobra. Porque o que sobra, você vendeu, pagou conta, o que sobrou você comprou mais produto e na hora que você vê, você não tem noção do que acontece aí no financeiro da sua empresa. Então, por isso eu reforço, se tiver dificuldade com isso, chama o nosso pessoal que a gente vai te ajudar a estruturar essa parte para você. Quem é o responsável de cada área, de cada setor, de cada departamento, né? Quais são os números que você acompanha hoje? O que você já tem hoje dentro desse controle e o que mais você vai otimizar para isso? Dentro da etapa de projeção, eu quero que vocês já estabeleçam a meta de faturamento do ano de 2026, mas também a meta mensal e também a meta semanal. Porque se você percebe que através da sua meta mensal, você precisa dividir ela em 4 ou 5 semanas, e na hora que você olha a primeira semana, opa, bati 50%. Segunda semana, 50% de novo. Você já sabe que você tem que correr atrás de muito mais. Nas outras semanas, a energia tem que ser muito maior. Então não adianta a gente ficar esperando só o último dia do mês para de repente fazer uma venda relevante e essa venda impactar e cumprir e atingir a meta. Não. Se você pode já se organizar e se preparar para isso, divide o mensal em semanal. Se você quiser, divide o seu semanal por diário até. Né? Se for uma loja, se for um comércio que vende os produtos direto na loja, é fácil de você metrificar isso. A pessoa, o vendedor, ele começa a entender que, poxa, não bati minha meta de hoje, amanhã eu vou ter que vender o dobro. Não bati minha meta dessa semana, semana que vem vou ter que apertar o cinto por aqui. Então tenha essa direção, é extremamente importante para tudo que envolve comercial, beleza? Quantos dias úteis reais você tem naquele mês? Né? Vai ter um feriado prolongado, aqui eu vou precisar ter um facultativo que eu vou acabar cumprindo. Entenda esses feriados, entenda calendário, gente. Eu acho que um dos assuntos mais importantes que a gente tem para tratar hoje nesse treinamento é vamos nos preparar para calendário, beleza? Qual que é a sua meta em redução de custo? O que o seu financeiro tem aí como objetivo principal reduzir? Às vezes você está tendo uma ida e volta muito grande do cliente, está gastando muito combustível. O que a gente pode fazer para otimizar isso? Às vezes tem 4, 5 veículos indo para a mesma região. Será que tem algum meio da gente otimizar esse processo também? As pessoas irem juntas? Você, ao invés de alugar 5 carros, você alugar uma van para fazer essa transição? Sabe? A gente viu uma alternativa muito legal ontem, né, com o Ricardo, em uma reunião que ele fez, que ele falou para o cliente, às vezes o cliente está gastando 100, 200, 300 mil com locação de pontos, né, para o time que está em obra ficar em outra cidade, e cara, com 100, 150 mil ele compra um apartamento para deixar essas pessoas, e na hora que termina a obra ele vende esse apartamento, por exemplo. Olha que interessante, às vezes é uma obra de 6 meses, uma obra de 1 ano, e exige ter um time locado no local, perfeito, compre esse apartamento, faz a venda, depois você fez dinheiro. Porque imóvel, ele sempre rentabiliza, né? O imóvel, ele valoriza. Então, na hora que você faz a venda desse imóvel, você ainda ganhou dinheiro.
Olha só, são vários planos e projetos que a gente não tem em mente hoje que pode transformar aí dentro do seu negócio também, beleza? Qual é a frequência das reuniões? O que vocês vão colocar hoje de tarefa que vai estabelecer a periodicidade, né, dessas reuniões dentro do seu negócio? Para a etapa de análise, onde estão os seus gargalos? Quando você analisa os números, quando você olha no seu controle e na sua projeção, quais são hoje os lugares que você está tendo dificuldade, não está tendo eficiência, está tendo custo exagerado, né? O problema está em venda, está na margem, está na equipe, está no processo. Identifica isso. Olha para dentro do seu negócio. Se você está vendo que o time não está tendo eficiência nas vendas, pensa o que você pode fazer para melhorar isso. O que é um treinamento? É uma mudança no time? Enfim, as metas estão muito além do que deveriam, né? A sua margem está muito apertada, você não está vendo lucratividade, o que você pode estar fazendo de diferente? Qual produto você pode estar acrescentando que pode te dar margem? Enfim, a sua equipe, ela não está bem alinhada com a cultura, não é uma equipe comprometida, né? O seu processo, ele está falho, você está vendo o mesmo problema se repetindo várias vezes. Então, analisa isso com calma, sabe? Todas as reuniões de estratégia, elas são para esse tipo de análise. O que mais consome hoje tempo e gera menos resultado? Às vezes você está gastando tanto tempo tentando vender um produto. Eu vi um vídeo essa semana no Instagram, né, de coisa boba, mas eu acho super valioso, comparando a estratégia da Embraer com a da Boeing e da... Qual que era a outra empresa? Airbus, né? A Boeing e a Airbus. A Embraer, ela focou no início em fazer aviões que circulavam entre as cidades, né? Então ela se preocupou em fazer um avião, ao invés de 500 passageiros, de 75 passageiros, de 105 passageiros, 115. E esses aviões foram ganhando mercado, foram mostrando a qualidade, e hoje a Embraer, ela ocupa, né, o segundo e terceiro lugar, ela briga entre segundo e terceiro lugar como as maiores do mundo. Então, olha só a estratégia. Ao invés dela competir com as gigantes e tentar brigar em ganhar dos outros, ela montou a própria estratégia. Ela olhou para um espaço que não estava sendo ocupado. Então, pensa que isso talvez seja um pontapé importante para o seu negócio também, beleza? Pessoal, para a gente finalizar, como a gente já conversou com vocês, 2026, ele não exige nada de genial, tá? Não é que você precisa ser aí o Messi e inventar uma coisa muito fora da caixa, né? Eu falo do Messi, mas assim, tem outros iguais, né? O Rafael Veiga, enfim. Para quem gosta muito sabe do que eu tô falando. Então, você não precisa ser nenhum gênio para poder fazer uma coisa diferente que vai mudar aí a empresa de vocês, da água para o vinho. Não. Você só precisa de organização, precisa de método, precisa de alinhamento, de direcionamento. Isso vai fazer a diferença para vocês. Então, depois disso tudo que a gente conversou, depois de todas as coisas que a gente trouxe para vocês aqui, se vocês virarem e falarem assim, cara, eu ainda não sei o que fazer nesse ano, eu ainda não sei para onde ir, eu vou entender que você não participou dessa aula, porque isso daqui é uma direção extremamente importante. Nós trouxemos vários pontos para já mostrar para vocês qual é o passo a passo, qual é o próximo... a próxima direção, o olhar que você precisa ter, o que você precisa controlar, tá bom? 2026 ainda é um ano desafiador, sim, mas eu acabei de falar para vocês, a gente já passou por muitas provações muito maiores do que essa, e eu tenho certeza que a gente vai tirar de letra mais uma vez. Mais importante do que tudo isso que a gente já conversou, né, tão importante quanto, na verdade, é você entender que você também está sendo bem acompanhado, bem direcionado por pessoas muito capacitadas. E se você não teve a oportunidade de sentar e conversar e criar um planejamento ainda com o nosso pessoal, a Admin hoje ela é uma empresa que está totalmente focada em te trazer análise dos números, análise da sua empresa de forma muito clara. Hoje nós atendemos não só a parte financeira, mas também a parte tributária, e nós teremos para esse ano um acompanhamento também comercial. Então, durante o ano, nós teremos alguns treinamentos aqui presencial na nossa sala para te ajudar a ter direções, para te ajudar a criar novas estratégias, novas campanhas, mas também para entender o que você tem hoje como um custo de aquisição de cliente. Quanto custa para você fechar um novo cliente? Quanto tempo ele tem que ficar nessa base? Ou quanto que esse cliente precisa te pagar para que ele seja lucrativo? Né? Qual que é o seu retorno sobre o investimento, né? O seu ROI? Eu estou investindo, sei lá, por exemplo, as viagens que eu faço para Rio Preto, né? Quando a gente iniciou as operações para lá. Quanto que eu invisto e quanto aquilo me traz de retorno? Se eu não vou mapear isso daí, eu não vou saber falar a lucratividade que está me dando esse projeto, sabe? Então, tudo isso também vai ser acompanhado. E através desse braço novo da Admin, nós vamos também trazer uma estrutura de consultoria, de controladoria para a sua parte comercial. Estabelecer metas, acompanhar o desenvolvimento, analisar os desafios, ajudar vocês aí a construírem novos mecanismos, né? Eu não sei se vocês já viram, tanto eu, quanto o Ricardo, quanto o Rodolfo, o Gabriel vendendo, mas
a gente sempre tem um objetivo muito grande, que é o quê? Agregar para o nosso cliente. E quando a gente entende essa direção, a gente consegue agregar valor em qualquer tipo de produto, em qualquer tipo de trabalho. Você tem hoje a confiança de fechar comigo e de fechar com os nossos sócios qualquer serviço que a gente mostre para vocês que faça sentido por conta dessa preocupação e desse objetivo principal que nós temos por aqui. Pessoal, gratidão, agradeço demais aí por esse período que a gente passou juntos. Eu vou pedir para vocês, postem foto, marquem a Jenner, marquem o meu Instagram lá, vamos fazer essa movimentação, vamos mostrar que nesse ano a gente está totalmente comprometido em trazer aí uma nova direção, uma direção que faça muito sentido e que vai trazer muito resultado para o nosso negócio. Fechou? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação? Que bom que não. Fico feliz de não termos reclamações. Bom, muito bem lembrado. Pessoal, para encerrar por aqui então, ó, 2026 será um ano lindo, maravilhoso. Estaremos juntos, presentes, acompanhando esse desenvolvimento, esse crescimento. O que vocês precisarem, contem com a nossa força por aqui. E ó, nós amamos problemas, certo? Então, contem conosco para resolver esses problemas que vocês estão tendo por aí internamente também. Um grande abraço e um excelente ano para todos.